Lucas 8, a partir do versículo 40, vai nos contar a história de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. Aqui nessa passagem, retrata o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Jairo, um dirigente da sinagoga, enquanto muitos não acreditavam em Jesus, Jairo creu. Jairo, em meio à tormenta, em meio ao processo que enfrentava, ele se prostra aos pés de Jesus e clama a Jesus. E Jesus atende seu clamor. E Jesus vai rumo à casa de Jairo. Jairo, com sua única filha, há cerca de 12 anos de idade, está à beira da morte. E Jesus vai de encontro à casa de Jairo, juntamente com Jairo. E Jesus, a caminho da casa de Jairo, uma multidão o cerca. Uma multidão vai junto com Jesus e aquela multidão o comprimia. Aquela multidão o apertava e era muita gente. E no meio de tanta gente, uma mulher, há cerca de 12 anos, que sangrava sem cessar. Já tinha tentado de tudo. Já tinha tentado de diversas formas para ser curada e não conseguiu. Essa mulher, como um ato de desespero e fé, essa mulher pensa: se eu tão somente tocá-lo, se eu tão somente tocá-lo em suas vestes, eu serei curada. E assim ela o fez. Ela tocou na borda do seu manto. E quando ela toca na borda do seu manto, ela é curada instantaneamente. E naquele momento, Jesus sentiu a virtude dele saindo. E ele pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Mas ele não fala de uma maneira irritada, não. Ele sentiu a fé daquela mulher. Ele sentiu a fé de quem o tocou. E quando ela se prontifica e ela fala que foi ela, Jesus fala: minha filha, sua fé a curou. A sua fé a curou. Porque no ato de fé, de apenas tocar Jesus, no ato de fé, ela foi curada. Porque imagina só, quantas pessoas naquele momento estavam tocando Jesus. Eu não falo de centenas, eu falo de milhares de pessoas. Porque Jesus era cercado por milhares de pessoas quando ele estava em público. Então pensa só, quantas pessoas Jesus tocou naquele momento. Quantas pessoas pôs a mão em Jesus. E aquela mulher creu. Aquela mulher teve fé. Que apenas o tocar seria curada. Então eu fico imaginando quantas pessoas tocou o Senhor sem fé. Quantas pessoas chegou aos pés do Senhor e não teve fé. E aquela mulher naquele momento, ela teve fé em apenas o tocá-lo seria curada. Em Mateus 17:20 vai nos dizer: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Aqui Jesus nos diz que a nossa fé é como um grão de mostarda, e não como o tamanho de um grão de mostarda. É como um grão de mostarda que plantada, regada, ela vai florescer, ela vai crescer, ela vai frutificar. Ela será uma árvore com raízes, uma árvore frutífera. E é assim a nossa fé, que regamos a nossa fé. A fé move montanhas. Nada é impossível para Deus.
Então, se você crê, se você tem fé, nada é impossível. Quando colocamos nas mãos do Senhor, nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Tenha fé, creia. Amém. Graça e paz.